A Justiça Federal, no Distrito Federal, determinou a suspensão imediata de todo e qualquer ato administrativo que busque extinguir a Reserva Nacional do Cobre e Associados. Essa decisão foi publicada hoje. Lembrando que na última semana, o governo federal anunciou a extinção dessa reserva, que fica na divisa entre o sul e o sudoeste do Amapá, com o noroeste do Pará. Depois, publicou um novo decreto com poucas mudanças e que mantém a decisão de liberar a exploração mineral em parte dessa área. Com a revogação da reserva, criada em 1984, a floresta, que tem alto potencial para exploração de ouro, poderia ser concedida para exploração mineral. Na decisão de agora, a Justiça concluiu que é inadequada a pretensão do governo federal em extinguir total ou parcialmente a reserva, por meio de um simples decreto e sem a prévia deliberação do Congresso Nacional. A nossa produção está entrando em contato com o Ministério de Minas e Energia e também com o Palácio do Planalto para receber um posicionamento sobre essa nova e importante decisão da Justiça. E a gente volta agora a falar sobre a polêmica que envolve o decreto que libera a exploração mineral no extremo norte da Amazônia. A Justiça do Distrito Federal determinou a suspensão imediata de atos administrativos que possam extinguir a Reserva Nacional do Cobre e Associados, a RENCA. Essa decisão foi publicada hoje. Raquel Porto Alegre fala mais uma vez ao vivo com a gente. Raquel, o que a Justiça aí do Distrito Federal alegou? Oi, Raquel, bom dia para você, para a Aline também. Olha, o juiz aqui da Vara Federal de Brasília falou o seguinte, que é inadequada a decisão do governo de extinguir uma reserva por meio de um decreto sem ouvir o Congresso Nacional. Então, o juiz, como você disse, suspende qualquer ato que possa extinguir a Reserva Nacional do Cobre e Associados e pede que o Congresso seja consultado, que o governo envie aqui para o Congresso um projeto de lei para que os parlamentares possam, então, fazer essa apreciação. E o que a gente tem aqui hoje no Salão Verde, bem aqui atrás de mim, vocês estão vendo essa quantidade de gente, são líderes de movimentos socioambientalistas que vieram até aqui protestar contra o que eles estão chamando de ataques a áreas de preservação ambiental da Reserva Nacional do Cobre e também lá de toda a região da floresta amazônica. Eles vieram conversar com os deputados, entregaram também mudas de árvores para representar a preocupação da sociedade com a preservação das áreas verdes. Para a gente fazer um remember aí do que aconteceu, né? O presidente Michel Temer, ele editou um decreto inicialmente no dia 23 de agosto, extinguindo a Reserva Nacional do Cobre e Associados e destinando essa área para exploração de minérios. Aí não pegou bem, o governo foi e editou nessa semana um outro decreto, anulando o decreto anterior, mas manteve a extinção da Reserva Nacional do Cobre e Associados. Portanto, a gente teve essa decisão liminar que saiu no fim da tarde de ontem, veio a público hoje por parte da 21ª Vara da Justiça Federal aqui do Distrito Federal. Raquel e Aline. Raquel, você falando dessas pessoas todas aí atrás, né, protestando, a gente está vendo até cartazes aí atrás de você, né, todos pela Amazônia, nenhum hectare a menos, todo mundo aí protestando contra essa medida, né, que agora, então, teve essa nova determinação. A gente segue acompanhando aí os desdobramentos desse caso. Muito obrigada por enquanto. E olha, a Advocacia Geral da União afirmou que vai recorrer da decisão da 21ª Vara Federal do Distrito Federal, que suspendeu os efeitos do decreto e dos demais atos normativos publicados sobre o tema. A nossa produção entrou em contato também com o Palácio do Planalto, mas ainda não teve resposta. E ainda falando sobre essa decisão do governo de extinguir a RENCA, o Ministério do Meio Ambiente elaborou uma nota técnica contrária ao fim da reserva. Na região estão 9 unidades de conservação florestal e terras indígenas. O jornal o Globo publicou uma reportagem sobre um parecer da Secretaria de Mudanças do Clima e Florestais no dia 20 de junho, a qual a Globo News também teve acesso. Esse documento mostra que o Ministério foi contra o primeiro decreto do presidente Michel Temer, mas o ministro da pasta, Sarney Filho, entrou no assunto na segunda versão do texto e participou da discussão do novo decreto, que não voltou atrás sobre a extinção da reserva. O segundo texto foi publicado na última segunda-feira, numa tentativa do governo de minimizar as críticas que recebeu por acabar com a RENCA. O documento da Secretaria reconhece que já se observa atividade de mineração na reserva, mas afirma que isso não justifica a decisão do governo.
O parecer faz vários alertas, entre eles o de um possível aumento do desmatamento, decorrente principalmente da migração. De acordo com os técnicos, a liberação da área para mineração pode atrair novos moradores à região. O texto também reforça que há um risco de aumento da violência na região por conta de disputas agrárias e de interesses comerciais. O documento lembra que o Brasil conseguiu reduzir em 60% o desmatamento da Amazônia Legal em relação a 2005. E afirma que os resultados representam um potencial de captação de recursos internacionais, mas que é necessário que seja possível assegurar a permanência desses resultados.